que é de cunho pastoral. Ontem eu fiz uma live, e há muito tempo que eu não fazia uma live no YouTube, e já tinha uns 3 meses que eu não fazia live nenhuma. E como pastor de vocês, eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é algo que eu estou falando um tempão, que eu estou querendo falar, que o Evangelho ele é simples, mas não é simplório. E é isso que eu falo, que eu explico nessa live, para ver se a gente entende o que é essencial da vida, da caminhada de fé de todos nós. E é óbvio, né, que meu desejo é que a gente todo que declara que é o Senhor, baseado, é óbvio, na pessoa de Jesus Cristo, no que a Bíblia ensina, a gente entenda isso. As outras 2 coisas é de cunho pessoal. Eu lancei um livro na Amazon, e minha intenção era que esse livro fosse gratuito, mas a Amazon não deixou ser gratuito. É gratuito para quem tem Kindle. Quem tem Kindle vai lá e é só baixar. Para quem não tem, tem que comprar, mas a Amazon não me deixou outra alternativa. E esse livro ele saiu porque eu quis responder uma questão, aí ele virou um livreto, que eu até mandei esse livreto aí para o PDF para um monte de gente, mas depois eu prolonguei um pouco e virou um livro. E se Deus permitir, no final do ano vai estar saindo um outro livro, mas esse vai sair pela editora Viseu, tudo direitinho, vai ter físico, vai ter virtual, enfim. Então essa é uma propaganda pessoal. E a última, pessoal, para a gente entrar na palavra, é que eu tenho como é que fala, Vinícius? É um canal que fala no Spotify? Como é que fala o nome? Eu tenho uma conta no Spotify, que tem, sei lá, umas 200... podcast, que tem uns 200 mensagens lá, estudo, pregação, mas está morto, já tem um tempo, né, que ele está morto. E aí o Vinícius vai me ajudar a ressuscitá-lo, então a partir de semana que vem, Vinícius? A gente toda quarta-feira vai estar subindo, né, um áudio lá novo para quem quiser, né, acompanhar lá. Então vai ter pregação, estudo, tudo isso. Dito isso, abra sua Bíblia em Atos 1:8. Quando essa campanha nasceu dentro de mim, eu fiquei muito feliz, que isso é uma área que eu sou extremamente apaixonado, atraído, e creio que é o principal motivo da Igreja do Senhor ainda estar na terra, que é da gente indo, fazendo discípulo, porque os campos já estão brancos. E inclusive, Neuza, já tenho outra campanha já pronta, vou mandar para você depois. E então falar sobre missões, sobre evangelização, sobre pescar, ser pescador de homens, isso se deixar, eu vou ficar aqui até Jesus voltar falando que isso é o que me move, é o que eu amo, é a minha paixão. Hoje, acho que pela primeira, uma das poucas vezes, eu vi num aplicativo que eu não consegui falar de Jesus para o motorista, porque o cara deu uma resposta tão ríspida para a gente numa pergunta simples que eu fiz, que a gente entrou no carro e estava cheio de compra no banco da frente. E lá em casa somos 4, hoje somos 3 porque a Rebeca está no Rio. E aí eu fiquei curioso, eu falei, rapaz, por que tem compra ali? Se fôssemos 4, porque na minha casa somos 4, a minha filha que não está. Aí a resposta dele, eu não sou obrigado a levar 4 pessoas, não sou obrigado a levar ninguém na frente, não. E aí ele me deu essa resposta, eu tentei sair assim pela tangente, mas não consegui. A pancada dele foi mais forte do que o meu desejo de falar de Jesus, e a corrida ainda é pequenininha, né? Mas minha família sabe, se der mole, piscou para mim, eu estou falando de Jesus. Porque quando Jesus morreu, ele não morreu para nenhuma outra coisa. Eu falo isso na live ontem. A gente acha que Jesus morreu para nos dar coisas. E a gente não entendeu que Jesus morreu para salvar o perdido, para libertar o cativo, para dar vista aos cegos, para fazer com que toda dívida para qualquer tipo de pecador pudesse ser paga, e esse pecador pudesse gritar, nova criatura sou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida agora que eu vivo para a glória
de Deus. E se é para a glória de Deus, a gente só tem um motivo de viver para a glória de Deus, só tem um meio. Qual é o meio de viver para a glória de Deus? Fazer discípulo, testemunhar quem Ele é. E testemunho, no grego, a palavra é mártir. E hoje a gente, quando fala alguém que é um mártir, a gente já sabe que é alguém que morreu por uma causa. Mas até então, mártir não tinha essa conotação. Mártir significa testemunha. O que é testemunha? Quem viu algo. Quem aqui é do direito? Tem alguém aqui do direito? Eu quero lá a testemunha. O que essa testemunha vai fazer? Ela tem que chegar lá e contar o que ela sabe, o que ela viu, o que ela testemunhou, ela estava presente. E aí, né, lá o pessoal ainda coloca, sei que tem gente que mente, a gente está falando de maneira, para que tinha que ser, bota a mão lá na Bíblia e tudo, para falar que vai contar de fato o que sabe, o que presenciou, o que viu. Só que a rapaziada, por causa do testemunho, começou a morrer. Começou a ser crucificado, começou a ser jogado aos leões e continuavam dando testemunhos mesmo, perdendo a própria vida. E porque isso ficou tão forte, eles começaram a ser chamados de mártir. Isto é, alguém que morre por uma causa. O Evangelho deu uma nova conotação à palavra mártir, como eu vou falar quinta-feira, que o povo de Deus deu uma nova conotação à palavra ágape. Ágape antes era uma outra palavra. Se tu quer saber como que era, vem a quinta-feira, porque na quinta-feira eu vou falar sobre isso. E o Evangelho é isso, é que transforma a vida, transforma a sociedade, transforma até o motivo da palavra ter sido criada. Muda o sinônimo dela, porque o Evangelho é poder de Deus. E a gente acha que poder de Deus é quando o sobrenatural acontece. E a gente não entendeu que poder de Deus é quando a gente testemunha que Jesus Cristo é o Senhor. É quando a vida é transformada de dentro para fora. E eu já falei aqui em outras pregações, a gente vai ler o texto, tá, gente? Eu já falei aqui em outras pregações, porque se poder for só o que a gente pensa de sobrenatural, João Batista não era ninguém. Não se vestia bonitão assim, igual tá ali a jaqueta do Rodrigo, não tinha nada disso. Era pele, era um negócio estranho. Praticamente morava no Jordão, batizando o pessoal. Quando não estava ali, estava no deserto pregando. Comia gafanhoto. Denunciou o pecado de Antipas e acabou perdendo a cabeça, literalmente. Me fala aí, qual foi o sobrenatural? Mas é interessante que Jesus fala desse que veio para preparar o caminho. E ele preparava o caminho dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se tu vais ler Marcos, João Batista falando o tempo todo, arrependei-vos. Aí entra Jesus em cena. E a pregação de Jesus é: arrependei-vos, arrependei-vos. A ponto às vezes ele dizer: arrependei-vos, raça de víboras. Mas cadê o sobrenatural? O sobrenatural testemunhou que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, é o Libertador. E quem cria era batizado por ele. Mas ele falou que viria aquele que batizaria com água e com fogo. E aí eu estou escrevendo umas reflexões, umas explicações de texto e contexto. Eu expliquei o que significa esse versículo, está lá, falei sobre isso acho que anteontem, porque a gente tem uma interpretação errada. A gente acha que fogo é poder, fogo é juízo. Ele vai batizar com água e com fogo. É aquilo, água é aquele dia, o batismo do arrependimento. Vai chegar um dia que vai vir o fogo, e fogo é juízo, é o dia de julgar. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com o texto que a gente vai ler. Diz aí, Atos 1, 8. Podemos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos aqui rapidinho.
E é uma ordem deles ficar em Jerusalém. A gente lembra daquela história, até que do alto sejam revestidos de poder. Aí chega aqui, ele está dizendo: receberão poder. Para quê? Para que é o poder? Ser testemunhas. Vamos fazer uma análise rapidinho. Se deixar só nessa passagem aqui, a gente fica pregando 2 semanas. Mas preste atenção. Olha para a vida da maioria de nós. E quando eu digo nós, sempre lembre disso, gente. Eu estou falando de maneira geral. Quando a gente fala que recebeu o poder de Deus, o que a gente pensa? Pode falar, gente. Eu sei que é pregação, mas o que a gente pensa quando fala receber o poder? Que tipo de manifestações? Línguas, cura, paralítico andando, não é isso que a gente pensa? Sim ou não, gente? E aí, se isso acontece, fala que a igreja é avivada. Mas olha o que ele fala, para que é o poder? O poder, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O que é testemunha? Alguém que sabe que Jesus Cristo é o Messias. Alguém que sabe que Jesus Cristo é Deus encarnado. Alguém que sabe que Jesus Cristo ensinou o tempo todo. Quando a gente começa esse texto, no primeiro capítulo e no primeiro versículo está assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos lá, Jesus começou. Fala que ele terminou? Não. Por que ele não terminou? Porque compete à igreja dele terminar. Então está falando que tudo que ele começou a fazer e a ensinar. E aí quando chega aqui nesse versículo 8, ele está dizendo, ó, vai se cumprir o que eu havia dito. Vocês vão ser revestidos de poder para testemunhar tudo isso que eu fiz, que eu comecei, que eu realizei. Vocês vão ensinar aquilo que ele vai falar em Mateus 28. Indo por toda a vida, por qualquer canto da vida, para qualquer povo que seja, para qualquer gente que seja, ensine tudo que de mim tem aprendido. E ensinando, fazei discípulos de todos os cantos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente? Está claro isso? Porque ele fala que ele começou, e você vai ver o tempo todo, até quando eu preguei aqui de Mateus, acho que está falando lá que Jesus ensinava. E aí a gente chega na passagem da luz do mundo e sal da terra. É o tempo todo Jesus ensinando. Por que ensinando? Porque só a gente aprendendo quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, quais os propósitos de Deus que estão revelados nas Escrituras, que a gente vai conseguir dar o quê? Testemunho. E aí ele vai dizer que esse testemunho tem que ser nos 4 cantos da terra. E aí o poder é derramado. Eu já falei isso aqui em outras pregações. O poder é derramado e está acontecendo coisas maravilhosas ali em Jerusalém. Maravilhosas. E eles estão assim, enlouquecidos por gente que não está sendo curada. As línguas estão sendo repartidas. Pedro levanta e prega. E preste atenção, acontece o sinal maravilhoso, que o povo começa a falar e os outros os escutavam, os entendiam em suas próprias línguas. Mas a conversão só acontece quando o quê? Pedro prega. Sim ou não, gente? Não é o texto que está lá? Vem o Espírito, fala que o pessoal está doidão, já está chapado, já bebeu pra caramba a beça. E Pedro está falando, ninguém aqui está chapado, são 6 horas da manhã ainda. Mas eu quero mostrar para vocês o que é isso. Houve uma profecia de Joel, que chegaria esse dia, e esse dia chegou. E aí ele prega a resposta do pessoal. Então o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Pedro responde, arrependam-se, sejam batizados. E aí acontece crescimento da igreja. Mas o povo acha que ali está muito bacana. Mas Jesus falou que o evangelho é para todo mundo. E aí vem a morte de Estevão, perseguição contra a igreja. E aí Atos 8:1 vai dizer, porque a igreja foi perseguida, o evangelho se espalhou. E a partir do capítulo 9,
Está lá está lá Filipe já em Samaria. Lembra que ele tinha dito? Jerusalém, Judéia e Samaria. Está lá em Samaria. E sinais acontecendo, o povo se convertendo. Aí vira o Espírito Santo. Filipe, tá legalzão aí. Mas a minha obra ela é além disso. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito toma Filipe da onde ele está. E Filipe aparece do lado de um africano. De um eunuco de Candés. E o cara está lá tentando entender a palavra e não consegue entender a palavra. E Filipe para do lado dele. E ele fala, está conseguindo entender, rapaz? Como eu vou entender se não há quem me explique? Vem Filipe e explica a palavra, explica quem é Cristo, explica que o Salvador já veio, explica que Ele venceu a morte, explica que Ele pagou a dívida, explica que o véu rasgou-se de cima a baixo, explica todas as coisas, inclusive que o Espírito foi derramado para o povo dar testemunho, e é por isso que Filipe está ali com um africano dando testemunho. Aí o cara se converte. O cara fala, eu quero esse Jesus para a minha vida, eu creio, mas eu tenho que ser batizado, louvado seja Deus. Aí Filipe, tem água e tem fé, o que falta para ser batizado? Só aqui para criar uma interrogação na nossa cabeça, não teve 3 meses de escola dominical, foi vapt, foi lá, batizou. Sabe o que aconteceu? O evangelho foi para a África, através de um homem, e aí o Espírito, pega Filipe de novo e leva Filipe. Porque o Evangelho é para ser testemunhado para todas as criaturas, a fim de que o Senhor Jesus seja glorificado. E o interessante que não é na força do homem, é no poder do Espírito Santo. Pastor, o senhor está dizendo então que o homem não pode ter estratégia? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que até a estratégia que eu e você vamos ter, ela tem que vir da sabedoria que o Espírito Santo nos dá. A dependência é totalmente do Espírito. E é por isso que Charles Spurgeon, ele falou que crentes que nascem emocionais, eles se vão quando a emoção acaba. É por isso que quem roda a igreja, como eu já rodei um tempo, sabe que você vai nessas igrejas grandonas que são feitas através de emocionalismo ou através de atividades. Cada hora é um cantor, cada hora é isso. Cada um mês que você for lá, você vai ver que a metade da pessoa que você viu num dia já não está mais no outro. Por quê? Não é transformação. Porque as estratégias que são dadas têm que vir do Senhor. E quando vem do Senhor, ela vai gerar arrependimento naqueles que forem alcançados. Vão gerar arrependimento e vão gerar vida. Porque o Espírito é o poder que nos capacita para a obra. E preste atenção. Eu vou falando e você, se quiser, abre aí em Lucas 3. No finalzinho de Lucas 3. Está Jesus sendo batizado. Até então, Jesus está com 30 anos ali, Xandão, 30 anos. E o ministério dele ainda não tinha acontecido. E aí ele é batizado. No momento do batismo, o Espírito Santo vem como pomba. O Pai fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito desceu sobre o Jesus, homem, e capacitou Jesus para a obra. Jesus sai dali e é levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. É muito engraçado, nessa minha caminhada de fé, eu vejo pessoas achando que quando ela teve uma experiência gloriosa, verdadeira com o Espírito, ela acha que agora ela é super crente, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser legal. O modelo Jesus não foi assim. O modelo Jesus foi: o Espírito veio sobre ti, agora vamos lá para a prova dos 9. Vamos para o deserto, 40 dias, 40 noites jejuando, e a Bíblia vai dizer, e ele teve fome. E aí vem o nosso adversário. E o interessante é que, se você olhar, o adversário, ele promete o que a maioria de nós crentes deseja. Esse tipo de poder. Se tu és realmente filho de Deus,
transforma essa pedra em pão. E onde Jesus vai? Cheio do Espírito, ele vai onde? Na palavra. Também está escrito. Aí daqui a pouco vai, e aí eu vou no final para a gente curtar, que é o que a gente normalmente, inclinação, o coração mais se inclina. Depois lá do pináculo que se jogue, os anjos vão dar ordem a seu respeito, vai falar assim, está vendo isso daí? Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou dar o que você quiser, se prostrado me adorares. E aí ele vai, repreende o adversário e fala, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Quando que ele falou isso? Cheio de quê? Do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está isso que eu vou falar, não é chavão, mas eu estou com uma graça de Deus aqui hoje. Não é palavra de efeito, não. Deus sabe que não é. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente tem que entender para que o Espírito Santo veio. E Jesus é o modelo disso. Sai dali, vai para o capítulo 4. A partir, se eu não me engano, verso 18 ou 14, a partir do 14, se eu não me engano, do capítulo 4, ele entra na sinagoga. Começa o capítulo 1 de Lucas 4, dizendo que ele, cheio do Espírito, começou a ensinar. Eu acho uma loucura. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, para falar de uma experiência que eu tive como fuzileiro naval. Eu fui fuzileiro naval e fui fazer uma manobra que se chama Amizade. Essa manobra ela é feita com os americanos. Isso eu estou falando, eu com 19 anos. Então, tem um tempinho aí atrás, né? Acho que Ciro nem pensava ainda ser fabricado ainda nessa época, né? Eu estava com 19 aninhos. E fomos fazer uma missão com os americanos. E eu lembro de eu e Marquinho Nunes, que a gente era como irmãos, que a gente era vizinhos, a gente cresceu junto e a gente serviu junto. E quando a gente chega com um negócio chamado clanf. Clanf parece um tanque, que ele fica dentro do navio. E quando abre a parte de baixo, ele sai e ele anda lá no fundão d'água. Um calor, meu Deus, absurdo lá dentro. E aí depois ele vai para a terra. Aí a gente vai, aquele negócio todo de naval. E chovendo pra caramba no dia que chegou, a gente tinha que montar a barraca. E aí os americanos... Um cara de lá na ponta, o cara daqui da ponta, de fazer assim, ó, tic, nas duas cordinhas a barraca, pluc, montava. Eu e Marquinhos, corta cipó, corta galho, bate, faz lá para ver se o negócio fica bom. E a gente tudo de tênisinho, sem vergonha, os caras tudo de All-Star. E olha, eu estou falando quando eu tinha 19 anos de idade. Aí vamos passar por dentro do mato, e a gente com os macetezinhos que tem para marcar o lugar, para saber por onde a gente passou. E aí vem os americanos. Quem aí vai lembrar disso? Assim que saiu um negócio, eu não sei o nome, que ele é branquinho, você faz assim, ele fica verde. Tinha muito antigamente, não sei se hoje tem muito. Aí eles faziam, a gente nunca tinha visto aquilo na vida. Fazia assim, iam botando no meio das folhas para marcar o caminho. Igualzinho era a gente. E a gente ia lá num galinho, dava um tipo de corte diferente. Se inventasse, quebrasse aquele galho, a gente estava perdido. E chegou um dia, era o dia da gente fazer a apresentação das nossas coisas. E eles, gente, isso que eu estou contando, Deus sabe que é real. Eu tenho fotos e mostro as fotos para vocês. Lá na época que a gente tinha álbum, eu tenho um álbum lá e mostro isso para vocês. A gente fazia a apresentação e eles estavam de folga, eles só olhavam. Então a gente fez a apresentação das nossas armas, a apresentação de tiro, essas coisas todas, e eles só olhando. Aí quando a gente acabou, eles, foram para folga. No dia seguinte eram eles fazerem isso. Eles fazerem e a gente o quê? Folgar. O que aconteceu? Eles botaram fogo no morro e não sabiam apagar. Sobrou para quem? Fuzileiro Navais do Brasil. A gente foi lá apagar o que eles haviam feito. No outro dia, a gente, irado, nessa noite, um montão de gente furtou lá os tênis All-Star dos caras todos, todo mundo irado lá com eles. E aí foi uma reunião com o capitão deles. O capitão, na época, dizia que o grande número de baixa dos fuzileiros americanos eram causados pelos próprios americanos.
porque eles tinham as armas potentes. Mas quando eles tinham que atingir um lugar, hoje é outro papo, gente, eu estou falando quando eu tinha 19 anos. Eles atingiam aqui, mas o pessoal que estava de campanha, da própria naval americana, também acabava sendo atingido. Eles acertavam o inimigo, mas também acertava o amigo. Por que eu estou contando isso? Qualquer tipo de poder do Espírito, se a gente não tiver hábil na palavra para usar, a gente vai acabar matando o inimigo e matando o amigo. A gente vai ferir o adversário e vai ferir os de dentro. Eu falei isso aqui, não lembro se foi pregando ou se foi no estudo. Quem já fez trabalho em presídio, quem já fez trabalho com morador de rua, você vai ver que a maioria se chama João, José, Ismael. É tudo nome bíblico, é um montão de gente que teve conhecimento de alguma coisa da parte de Deus, mas foram tão machucados, foram talvez ensinados tão errado, que acabaram se perdendo. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando porque quando Jesus é cheio do Espírito, ele vence o adversário na palavra. Quando começa Lucas 4, está falando que ele cheio de poder, leia aí 4, 1, 2, ele cheio de poder começou a ensinar, até que ele chega onde? Na sinagoga. E aí ele chega lá na sinagoga, ele pega, que era o dia da leitura, obrigado amor, era o dia da leitura, e ele lê Isaías 61, 2, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele vai dizer, porque me ungiu para, quem lembra da passagem? Pregar boas novas aos cansados, socorrer os pobres, os carentes, os aflitos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não completa Isaías 61, porque termina dizendo, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, porque o dia da vingança virá no dia do juízo. Mas ele fala que ele foi ungido para pregar, para alcançar as vidas, para libertar os cativos, para socorrer os marginalizados, para poder ao encontro daqueles que são vistos como escória da sociedade, para falar que Deus o ama, e o ama com amor tão tremendo, que Deus se fez homem e morreu a nossa morte, para salvar o perdido. Ele está falando que isso, o Espírito o capacitou para isso. Ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito tinha acabado de ser derramado, ele tinha acabado de vencer o adversário no deserto, e agora ele senta na sinagoga para poder dizer, para isso que o Espírito me ungiu. E aí você volta em Mateus 28, que é antes de Atos 1:8. Em Mateus 28 ele está falando, toda autoridade me foi dada. Vamos lá, gente, vamos rapidinho aqui, igual a Mariane dando aula lá para as crianças. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade Jesus tem? Toda. Em qual lugar? Então, em todo lugar. Então, minha pergunta é, o nosso adversário tem alguma autoridade? Toda autoridade foi dada ao Senhor. E Lutero, ele dizia que Satanás, ele é um cachorro com uma corrente, que ele acha que ele está livre, ele late, mas ele só vai até o limite que Jesus deixa, porque ele continua no controle do nosso Senhor. Preste atenção, Deus não luta com Satanás, por favor entendam isso, como Deus, porque não existe essa luta. Por isso que já está decretado como vai ser a vitória. Lá em Apocalipse vai dizer, ó, vai acabar tudão, vou pegar vocês todos, vocês vão para o inferno e acabou. Depois o inferno vai ser jogado no lago de fogo, já sabe o final. Deus luta contra Satanás através da sua igreja, que somos eu e você. Porque ele disse, toda autoridade me foi dada. Agora vão e façam discípulos.
Mas antes disso, vão e façam, mas antes disso, espere para ser revestido de poder. Porque esse Espírito que veio sobre mim virá também sobre vocês E o interessante é que antes era Jesus caminhando sozinho na Galiléia. Era Jesus entre nós. Então era Deus entre nós. Agora é o Espírito Santo dentro de nós. Então é Deus dentro de nós. Então o Espírito veio e nos capacitou. Por isso que ele vai dizer em Marcos 16, que como ele teve autoridade, ele dá aos discípulos para repreender o adversário, sim ou não? Expulsar demônios, falar em línguas, se comer alguma coisa mortífera no céu. Mas ele está falando de novo, agora vão e faz o quê? Preguem o Evangelho. Poder de Deus é quando o Espírito transformar a gente de tal maneira que a gente não tenha outra missão que não seja ser pescador de homens, fazer discípulo, pregar a tempo e fora de tempo, se compadecer do perdido, olhar para ele chorando como Cristo olha para ele chorando, porque ele ainda não pode chamar Deus de Pai e não pode chamar nós de irmãos. Amém, gente? Estão conseguindo entender esse negócio? Mas sabe o que acontece? Está aqui. Por favor, vou repetir, isso é necessário e é bíblico. Mas está aqui é bom demais. E a gente começa a fazer desses encontros um lugar que seja bom para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer. E aí a gente começa a criar censuras, não mais se uma coisa ela é bíblica ou se ela não é bíblica, mas se eu gosto daquilo que está sendo feito ou se eu não gosto, se eu concordo ou se eu não concordo. E aí a gente começa a ficar nesse grupo. E ficando nesse grupo, a gente vai deixando de viver se esse grupo não vier aqui para se capacitar, para ser cheio do Espírito, para lá fora viver a missão. A gente vira clube. Ainda que chame Deus de Deus, ainda que por graça e misericórdia Jesus vai curar uns, vai libertar outros, mas se isso não nos levar lá para fora, se a gente não entender que a gente foi chamado para ser mártir, não é poder do Espírito, é manifestação do Espírito, que não são as mesmas coisas. Manifestação é o agir de Deus. O agir do Espírito, poder do Espírito, é quando Ele move dentro de mim, vem habitar em mim e eu passo a viver segundo a vontade dEle. Eu me rendo, eu sou vencido e me deixo vencer pelo Espírito Santo. Hoje eu fui fazer uma visita, uma família que eu tenho um carinho tremendo, eles têm um carinho tremendo por mim. E num determinado momento, do lado do pai, eu virei para o filho e falei: quem é Jesus para você? E aí eu não vou entrar nos pormenores, mas ele foi me dando explicações. Eu falei: não, rapaz, você precisa entender quem é Jesus. Jesus não é só o seu herói, não é só o seu Salvador. Jesus, Ele é seu Senhor. Ele te comprou com alto preço. Ele pagou um preço de sangue. E nesse caminho dele ser o seu Senhor, Ele nos salvou. Só que a gente quer ter Jesus como Salvador e não se render a Ele para Ele ser o nosso Senhor. A gente quer o Jesus daquilo que Ele é favorável para a gente, porque a nossa mente continua sendo uma mente individualista, humana, terrena. Mas quando a gente se rende a Ele, a nossa mente passa a ser dos céus, passa a ser espiritual. Então a gente vai desejar o que Ele deseja, a gente vai amar o que Ele ama, a gente vai se entregar como Ele se entregou, a gente vai querer fazer a vontade do Pai, porque é o poder de Deus que faz isso. E o poder de Deus é o Espírito que habita em nós. E é por isso que não basta um encontro, não basta uma experiência, tem que haver uma vida de rendição. E é por isso que Paulo escreve: não extingais o Espírito. Quem é que gosta de carro? Gosta mesmo de carro? Tem paixão por carro, assim, né? Que tem homem que é fissurado em carro. Quem gosta de carro, ou pelo menos quem entende de carro, tu pode comprar um Porsche, o que for. E
coloque-o na sua garagem e deixe-o lá durante 2 anos. O que vai acontecer quando você for ligá-lo? Ou corre o risco de acontecer? Fala, ele não funcionar. O Porsche é teu? É. Mas para que você o comprou? Se você não usa. Para que o Espírito? Para que poder do Espírito? Se eu não vou viver aquilo que Ele me chamou para viver? Se eu não vou ser aquilo que Ele me chamou para ser? Se eu não vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer? Gente, por favor, em nome de Jesus, fala que vocês estão entendendo em nome de Jesus. Fala, por favor. Porque a gente para naquilo que a gente gosta. E o Evangelho, se a gente não aprender a amar a Deus, a gente vai acabar gostando de muitas coisas que Jesus não gosta. A gente vai acabar aprovando muita coisa que Jesus não está nem aí. Esses discípulos, que depois passaram a se chamar o nome de apóstolos, eles entenderam esse negócio de tal maneira que eles viraram mártir. Os que iam se convertendo através dos apóstolos foram se tornando mártir. No poder de Deus, davam testemunha de que Jesus Cristo é Senhor da vida dele, e que Jesus Cristo é o Messias, é o prometido, é o enviado, é o da raiz de Davi, é aquele que se assentou no trono para todo sempre, é aquele que perdoou os pecados, que venceu a morte, mas que um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Eles deram esse testemunho e muitos perderam a vida, mas continuaram dizendo: eu fui revestido de poder para testemunhar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. A gente precisa entender isso para ontem. Para ontem. O que de fato é o poder? É a ação do Espírito Santo em nós. Ele é para uma missão. Qual é a missão? Os campos estão brancos. Já está preparado? Agora vão lá e façam a colheita, testemunhem quem eu sou. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu quero terminar, gente, não porque eu quero, porque eu tenho. Eu quero terminar fazendo que a gente entenda uma coisa. A gente não foi, por favor, entenda o que eu vou dizer, deixa eu acabar de molhar o bico, tá? A gente não foi chamado para salvar ninguém. A gente foi chamado para pregar o Evangelho. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E dentro daquilo que a gente crê, é a pessoa que vai dizer sim ou não. Haja visto Jesus com o jovem rico. Faltou poder em Jesus quando ele evangelizou o cara? Não. Faltou sabedoria? Não. Faltou amor? Não. Marcos vai dizer: e o amando, disse: agora vai, vende que tudo que tu tens e dê aos pobres. E vai dizer que o rapaz pesaroso abaixou a cabeça e foi embora porque possuía muitos bens. Preste atenção, a gente está cercado aqui de igreja, eu nem sabia, vai inaugurar uma Internacional da Graça aqui do... Não, mas a placa está lá dia 29. Então eles já começaram enganando a gente. Que a placa está lá dia 29, já inaugurou. É ali a Internacional, ali na frente a Batista, e a gente vai. Não falta a igreja. E dependendo da linha delas, tu vai no monte delas e elas vão falar que estão cheias de poder. Dependendo do barulho que foi feito, de quanto rodopio deu, né, de quantas identidades foi dita, CPF, dente cariado, essas coisas todas, a gente vai falar que é poder. Mas minha pergunta é: quantas pessoas que entram e saem desses lugares, transformada a tal ponto de ser cheia de Deus, cheia do poder do Espírito, e vão viver que não seja de uma outra maneira para glorificar a Deus, para fazer a missão que Ele nos confiou? Quantos? Eu já ouvi, são 24 anos pastoreando, são 32 anos ou mais pregando o Evangelho, que eu comecei a pregar com 4, 5 meses de convertido.
Mas assim, há uns 15 anos para cá, e minha família sabe disso, eu vi já de muitas pessoas, mas com carinho, me dizer: pastor, a igreja do Senhor nunca vai encher, porque o que o senhor prega não faz a igreja encher. Eu participei de um podcast lá no Rio, que ouvi isso também no podcast. Mas eu sei que o evangelho, ele não vai mudar por causa do número de pessoas que assistem a uma igreja. E onde eu aprendo demais isso? Eu aprendo demais isso numa passagem que a gente canta muito, que eu também já falei dela aqui. João 6. A multiplicação ao sobrenatural de pães e peixe. Olha só para que serve o sobrenatural. Pesquisem, por favor. Quantas vezes na Bíblia sobrenatural aconteceu em favor dos apóstolos? Pesquise. Você vai reparar que é sempre eles em favor dos não crentes. Pode reparar. É sempre eles em favor daqueles que ainda precisam crer. Acontece o sobrenatural. E a Bíblia fala que veio uma multidão. Está escrito lá, uma multidão. E Jesus começa a pregar. E ele pregando, o pessoal fala: quão duro ou quão difícil, dependendo da tradução, é este discurso. E a Bíblia fala que vai saindo assim, em fileirinha, em carreirinha. Aí ficam somente os discípulos. E Jesus pergunta: e vós, não quereis ir também? E aí vem a resposta que a gente tanto conhece: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas o que fez o pessoal ir embora? O discurso. O que atraiu o pessoal? O sobrenatural. Deus deixou de mover o sobrenatural? Não. Mas continua muita gente querendo o sobrenatural, sem querer ouvir a palavra e se render totalmente ao Senhor, para poder ser cheio do Espírito e realizar a missão que Ele confiou a gente. Sabe, amados, os campos estão brancos. Nunca na história houve um crescimento, desde os anos 50, nunca houve um crescimento de ditos evangélicos como a gente tem nos dias de hoje. América Latina, Ásia, África, nunca cresceu tanto como tem sido esses dias. O evangelho está chegando, mas minha pergunta é: o evangelho está chegando com pessoas que se rendem para ser cheia do Espírito, a ponto de viver a missão? Ou o evangelho está chegando, que faz um cafuné na gente e faz a gente virar religioso? O que de fato está chegando? Porque pesquisa é uma coisa, realidade é outra. E meu desejo é que a gente não esteja nem aí para a pesquisa, mas que a gente seja contado lá nos céus como aqueles que foram revestidos de poder do Espírito Santo para fazer uma missão, porque os campos estão brancos. Amém, amados?